Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal, juntos somos mais fortes, certo? Esses bolsonaristas são criminosos de natureza, porque olha bem, eles cometem crimes constantemente e diariamente, mesmo já não estando no governo, porque o genocida Bolsonaro, pela sua incompetência e pelos incompetentes que estão ao lado dele, ele não ganhou as eleições. E foi inclusive a primeira vez na história da democracia que um presidente que está no poder, está no cargo de presidente, quando tem as eleições, ele não ganha, ele perdeu. E tem outra, perdeu e ficaram todos eles nervosinhos. E tem outra, cometem crime todos os dias. Todos os dias, desde que eles perderam as eleições, que tentaram dar um golpe de Estado na nossa democracia, eles vêm cometendo crimes. E já tem um bando na cadeia. Já tem um bando. Inclusive aqueles que fizeram e participaram do ato terrorista de 8 de janeiro de 2023. Agora, esse Alexandre Ramagem, que era diretor da BIM, bolsonarista de carteirinha, hoje ele é deputado federal, mas comete crime. Você veja bem, ele era da Polícia Federal. Imagine quantos crimes ele cometeu quando era agente da Polícia Federal e ninguém ficou sabendo. Porque isso está no sangue deles. Eles são mau caráter. Está provado. Por exemplo, a Polícia Federal, durante uma operação de busca e apreensão na casa do Alexandre Ramagem, no dia 25 de janeiro, fora o celular e computadores que ele roubou da ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. Ele roubou da Agência Brasileira de Inteligência, ele era diretor dessa agência. Ele roubou celular e computadores. A Polícia Federal encontrou na casa dele e também no gabinete dele, lá no Senado Federal. Agora, fora celular e computador, a polícia também encontrou na casa dele documentos sobre operações da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, mantido na posse dele ilegalmente na tua casa, na casa dele. Agora, esse Alexandre Ramagem, do PL, comete crime fazendo isso, porque ele não era mais da BIM. O que ele estava fazendo com documento de operação
da Agência Brasileira de Inteligência. Qual era o motivo de estar esses documentos que a Polícia Federal encontrou na casa dele? Qual era o objetivo dele? E de acordo com a publicação, os papéis tratam de detalhes de uma operação da ABIN, mas não está sem data. Então está descaracterizados. Segundo a normativa da agência, esse ex-delegado Ramagem, que hoje é deputado federal, bolsonarista de carteirinha e também que roubou a ABIN, ele não poderia manter esses papéis na casa dele, esses documentos, após ele deixou o cargo. Ele não era mais diretor da organização. O porquê que ele estava com esses documentos de operações da Agência Brasileira de Informação? O que leva ele a estar de posse com esses documentos? Ele já tinha deixado o cargo. Agora, ele pode, segundo as regras, responder administrativamente, ele pode responder criminalmente pela posse irregular desses documentos. Segundo o caso, o crime em questão seria de violação de sigilo profissional. É preciso, no entanto, que se comprove, neste caso, a entrega de informações de inteligência para terceiro. Como que a Polícia Federal vai saber se ele passou essas informações ou não? Porque, inclusive, ele cometia crime informando a milícia do Rio de Janeiro. E é justamente essa suspeita que coloca o deputado federal Alexandre Ramagem no alvo da Polícia Federal. E a Polícia Federal apura a existência de uma ABIN paralela. Eu, por exemplo, eu nem digo que é uma ABIN paralela, era a ABIN. Porque a ABIN, ela está toda infiltrada por bolsonaristas. E durante a gestão do Ramagem, o órgão foi usado a serviço do Bolsonaro. A ABIN não era para fazer um serviço para o governo brasileiro. Ele monitorava ilegalmente adversário do genocida Bolsonaro. E tem outra, a lista é longa, inclui inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal, inclui senadores, inclui deputados, jornalistas e muitas outras autoridades. Nessa ABIN que eles colocam como paralela. Eu não coloco, eu acho que a ABIN é uma única. Não tem esse negócio de ABIN paralelo, porque a ABIN trabalhava a serviço do Bolsonaro, não era a serviço do governo brasileiro. Era a serviço do Bolsonaro. Eles faziam monitoramento
de pessoas, de adversário do Bolsonaro. Quer dizer, não só de adversário, fazia também monitoramento daquelas pessoas que estavam ao lado do Bolsonaro, só que o Bolsonaro tinha, assim, uma desconfiança. Então, o Ramagem, junto com o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, eles faziam monitoramento dessas pessoas. E estes mesmos agentes teriam ajudado o filho do Bolsonaro na defesa daquelas acusações sobre rachadinhas. Eles blindaram o filho do Bolsonaro, o Flávio, porque ele fazia rachadinha no Rio de Janeiro. Agora, as ações engrossam a suspeita de vazamento de informações de inteligência para os membros da família do Bolsonaro e aliados próximos do ex-presidente genocida Bolsonaro. Pesa ainda contra esse Alexandre Ramagem a suspeita de desvio de função da agência, da ABIN, Agência Brasileira de Informação, sobre a sua gestão, sobre a direção do Alexandre Ramagem. Agora, o plano de operação, inclusive de 2021, apontaria o pagamento de informantes nas comunidades do Rio de Janeiro, ao custo de R$ 1,5 milhão de reais. E Alexandre Ramagem teria mantido informantes irregularmente em áreas de interesse das milícias do Rio de Janeiro. A irregularidade se dá na área de interesses da milícia. E lembra também, e é lembrado pelo fato de que a operação teria extrapolado a área de atuação da Agência Brasileira de Informação, que tem foco na segurança nacional. E ela não era para atuar em pautas estaduais de segurança pública. Esse não é o objetivo da BIM. O objetivo da BIM é atuar nas pautas da segurança nacional, não da segurança de municípios, segurança pública. Segurança pública é a polícia militar que tem que ir. E sobre esses documentos encontrados na casa do Alexandre Ramagem, durante essa busca e apreensão da Polícia Federal, agora confirma a data da produção do material e a motivação para que o ex-diretor mantivesse o registro em sua posse. Agora, tem alguns deputados que, inclusive, eles estão pedindo a cassação de mandato por esse comportamento do Alexandre Ramagem. Eles estão pedindo a cassação do mandato dele de deputado federal. E os deputados federais, inclusive do PSOL, da Rede, eles entraram com uma ação no Conselho de Ética da Câmara, um pedido de cassação de Alexandre Ramagem. Porque
o Alexandre Ramagem, e eles estão colocando que foi por causa dessa operação da Polícia Federal sobre o suposto esquema de monitoramento ilegal por meio da Agência Brasileira de Inteligência, que o diretor era o Ramagem. E o Ramagem comandou a BIM de 2019 até 2022. Olha bem o quanto tempo ele ficou e quantas pessoas ele deve ter monitorado. Inclusive, saiu uma reportagem dizendo que eles mandaram esses monitoramentos estão arquivados nas nuvens lá do outro lado do mundo, em Israel. Diz que esses documentos estão em posse do governo israelense. Agora, o argumento contra o deputado é que ele teria violado os princípios de legalidade, de moralidade e impessoalidade na agência. Embora supostas conduta tenha ocorrido antes do Ramagem ser deputado federal. Mas a justificaria porque os atos atingem a honra e a imagem da Câmara dos Deputados. Esse é o documento que inclusive tem, eles dizem, abre aspas, que é inaceitável no Estado democrático de direito a instrumentalização de órgão público para perseguição política. Infelizmente, isso se tornou modus operandi no governo do genocida Bolsonaro, tendo representado e sido parte fundamental nessa engrenagem o Alexandre Ramagem. Dizem os parlamentares que entraram com ação para cassação do mandato do Ramagem. E o presidente do Conselho de Ética, o deputado Lomanto Júnior, do União, ainda não há uma data prevista para o colegiado analisar a representação contra o Ramagem. Mas o pedido de cassação, e tem outros líderes da Câmara também pedindo isso, que é o Guilherme Boulos, que é o porta-voz, a Heloísa Helena, que é da Rede, e a Luísa Erundina, que é do PSOL, e também o deputado Tudo Gadelha, da Rede também. Agora, esse Alexandre Ramagem, ele é bandido, já foi provado que ele é bandido, e lugar de bandido é na cadeia, porque são justamente esses bolsonaristas, caso desse daí, foi eles que organizaram aquele ato terrorista do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, com um outro objetivo. O objetivo deles era um golpe de Estado na nossa democracia. Porque não era só o golpe de Estado. Assim que eles implantassem o golpe de Estado, eles implantariam a ditadura militar. Porque o Bolsonaro, ele já tinha dado uma entrevista que o objetivo dele era acabar com o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o Bolsonaro ficou 4 anos jogando a população praticamente
contra o Supremo Tribunal Federal e contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele jogava a população, ele implantava o ódio nas famílias, inclusive dividiu família. Tem família que não se fala mais. Por quê? Porque o Bolsonaro, o legado do Bolsonaro que ele deixou foi a implantação do ódio na nossa sociedade. E isso é uma coisa que nós temos que acabar. E acabar também com essa vontade que eles têm de dar esse golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Porque ditadura militar nós não queremos mais no Brasil. Nós já tivemos quase 30 anos de ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Nunca mais ditadura militar fascista no Brasil. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. Juntos somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.